Vamos recitar 3 vezes homenagem ao mestre fundamental Buda Shakyamuni. 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 O Dharma insuperável, profundo e maravilhoso é difícil de se achar em centenas de milhões de períodos cósmicos. Agora que posso vê-lo e ouvi-lo, consigo recebê-lo e conservá-lo. Desejo compreender o verdadeiro significado do Tathagata. O Sutra disse: Buda disse a Subhuti: o que pensais? No passado, quando o Tathagata estava com o Buda Dipankara, houve obtenção de fenômeno ou não? Não, Bhagavan. Quando o Tathagata estava com o Buda Dipankara, em realidade, não houve obtenção de fenômeno. Mestre Yin-Tzu e a todos, continuamos com a 18ª palestra da sabedoria do Sutra do Diamante. Anteriormente foi explicado com base na realização dos Sravaka. Agora, nesta palestra, vamos falar com base na realização dos Bodhisattvas, que alcançaram o caminho. O Buda disse a Subhuti: quando eu, o Tathagata, no passado, praticava o caminho do Bodhisattva, na assembleia do Buda Dipankara, havia algum fenômeno real que eu pudesse obter? E Subhuti naturalmente respondeu que não. Disse, e aqui tem uma história sobre esse acontecimento. Disse-se que no passado, vidas passadas, quando Shakyamuni praticava o caminho do Bodhisattva, ao completar o segundo Asankhya Kalpa da prática, ele estava se dedicando à prática na montanha da neve. Ao concluir esse período de aprendizado, ele desceu da montanha e conseguiu unir 500 moedas. E ele pensou: vou voltar à montanha e oferecer as moedas em gratidão ao meu mestre. Naquele momento, ao entrar na cidade, ele viu que as ruas estavam sendo limpas e decoradas. Então, ao perguntar aos pedestres, ele soube que estavam preparando tudo para receber o Buda Dipankara, quem ia entrar na cidade e ensinar. Então, Shakyamuni, ele então pensou: o Buda é um ser omnisciente, extremamente difícil de se encontrar. Então, posso perder essa oportunidade de vê-lo? Não posso perder essa oportunidade. Com esse pensamento, ele usou todas as suas moedas para comprar 5 flores de lótus douradas. E, com sinceridade e alegria, dirigiu-se para ver o Buda, receber o Buda. E aí ele evidenciou e contemplou a majestosa presença do Buda Dipankara e a postura digna e harmoniosa de seus discípulos. Sentiu, do fundo do coração, uma profunda convicção e reverência. Então, ele ofereceu as 5 flores ao Buda Dipankara.
No caminho que o Buda deveria percorrer, havia uma poça de lama e água suja. Sem hesitar, ele deitou-se no chão, soltando seus cabelos para cobrir a lama, permitindo que o Buda passasse sobre eles. Percebendo sua convicção inabalável e sua realização na natureza do Dharma, o Buda Dipankara concedeu-lhe uma profecia, dizendo: no futuro, nas vidas futuras, você se tornará um Buda com o nome de Shakyamuni. Então, Subhuti, que compreendia profundamente a natureza do Dharma, respondeu ao Buda que na realidade não havia nada a ser obtido. A realização da convicção do não surgimento é meramente uma fala convencional. Na verdade, o surgimento e a cessação não podem ser obtidos, nem mesmo os conceitos de não surgimento e não cessação podem ser obtidos. Como se diz, o prajna conduz ao sunyata último, extinguindo todas as elaborações conceituais. Não tem palavras, conceitos, coisa que pode descrever o sunyata realizado, o sunyata último. Se houvesse algum fenômeno que pudesse ser transmitido ou obtido, isso significaria cair no caminho errado do Mara e não na realização da natureza dos nobres. O Sutra diz: Subhuti, o que pensais? Um Bodhisattva adorna a terra de Buda ou não? Não, Bhagavata. Por que razão? Porque o adorno da terra de Buda não é um adorno, é chamado adorno. Por isso, Subhuti, todos os Bodhisattvas Mahasattvas devem assim fazer surgir a mente pura. Não devem se apegar à forma quando a mente surge. Não devem se apegar ao som, odor, sabor, tato ou pensamento quando a mente surge. Não devem se apegar a nada quando essa mente surge. Esta parte, este trecho é sobre o adorno da terra de Buda. Os empreendimentos ou as atividades dos bodhisattvas que realizaram a convicção do não surgimento são duas só. Primeira, adornar a terra pura do Buda. Segundo, ajudar todos os seres a alcançar a realização no caminho. Esses dois. Os seres, nós, temos diferentes capacidades e disposições. Tem 3 tipos de disposição. Alguns, a primeira, só conseguem acumular méritos para um renascimento humano ou celestial. Então, o Bodhisattva os auxilia, ajuda por meio de benefícios mundanos, ensinando como gerar méritos e renascer como humano e nos céus.
Segunda disposição, são outros que são capazes de alcançar o fruto da liberação. E o Bodhisattva os guia pelo caminho da liberação transcendental, ensinando a eles como liberar e eliminar a cobiça, a raiva, a ignorância e entrar na liberação última. A terceira disposição são aqueles que podem gerar a mente do despertar, bodhicitta, para alcançar a budidade. O Bodhisattva auxilia, ajuda por meio da prática do Mahayana, que beneficia a si mesmo e aos outros, e assim alcançando um dia, em uma vida, Anuttara Samyak Sambodhi, a budidade. Então, que tipo de disposições somos nós aqui? Quem quer somente atingir o renascimento humano ou celestial? Levanta a mão. Não. Liberar, atingir Arhat? Não. Ser Bodhisattva e atingir budidade? Levanta a mão. Tem que levantar a mão. O mundo, esse mundo é igualitário. Não, o mundo é desigual, impuro e cheio de sofrimento. Como transformar um mundo corrompido e perverso em uma terra pura? A questão, como? Como transformar uma vida de sofrimento em liberação? Esses são os únicos propósitos, empreendimentos do Bodhisattva. A purificação de um mundo impuro é precisamente o adorno da terra pura do Buda. E isso tem como base o poder do voto. Fazer o voto de purificar o mundo e torná-lo terra do Buda. O Bodhisattva estabelece grandes votos e reúne companheiros de caminho que compartilham os mesmos ideais, praticando as 6 perfeições e as 4 ações acolhedoras para adornar essa terra. Então, eu estou coletando amigos, companheiros nesse caminho. E vocês são meus amigos no caminho. Sim? Então, alguns acreditam que quando uma pessoa se torna Buda, o mundo automaticamente se torna puro. Mas isso é um equívoco. Não. 2.500 anos atrás, não foi o Buda Shakyamuni quem atingiu a budidade? E o mundo o quê? O que aconteceu? Virou puro? Não. Então, o que significa adornar a terra pura, a terra do Buda? O Buda Shakyamuni, quando atingiu a budidade, o mundo para ele já é terra pura. Todos os seres que ele viu eram todos Budas do futuro. Então, durante o caminho do Bodhisattva, ele guia os seres, reunindo com o Dharma aqueles que compartilham da mesma aspiração, para juntos praticarem o caminho do Bodhisattva. É dizer, cada um de vocês, um dia, quando vão tornar Buda, serão nós, os outros Bodhisattvas, acompanham vocês, tornando-se Buda.
e vocês a mim, por favor. Então, como resultado, os méritos do Buda e dos seres guiados, mestre e discípulos, se fortalecem mutuamente, completando a perfeição da terra pura. Os bodhisattvas que compartilham a mesma aspiração habitam juntos nessa terra adornada. No entanto, dentro dessa comunhão, há diferentes graus de pureza. Somente o Buda atinge a pureza última, a perfeição e a liberdade total. Sem a assembleia de seres iluminados para adornar a terra pura, isso não passaria de uma mera especulação das elaborações conceituais. O Tathagata perguntou a Subhuti: quando um bodhisattva gera a aspiração de adornar a terra pura do Buda, realmente existe uma terra pura a ser adornada? Existe um adorno da terra pura? Subhuti, que possuía a visão correta do Prajna, baseada no Sunyata, respondeu: não há uma terra pura real a ser adornada, nem um adorno real para a terra pura. Isso ocorre porque tanto a terra pura quanto seu adorno ou ornamento são como ilusões e transformações mágicas. Na verdade última, não há algo que possa ser chamado de adorno. Isso é apenas um nome convencional usado para guiar os seres. O Sutra do Prajna afirma que o não adorno é o verdadeiro adorno. E o Sutra Avatamsaka fala do adorno universal. Ambas as afirmações surgem da realização da natureza última dos fenômenos, através da sabedoria do Sunyata, combinada com voto puro e prática virtuosa. O mundo, a terra pura, é um fenômeno condicionado e nomeado convencionalmente. Por isso, pode ser amplamente adornado. Como não tem essência própria, ele não é fixo ou imutável. Quando surgem condições impuras e perversas, o mundo se torna impuro e perverso. Quando se acumulam causas puras, condições puras, naturalmente surge uma terra pura. Então, nós podemos reclamar que nosso mundo é uma bagunça? Ou não? Quando nós contribuímos, cada um de nós, a essa bagunça. E se o mundo se torna uma terra pura, então nós podemos dizer: nossa, eu contribuí a um mundo puro, uma terra pura. Mas não podemos não tomar responsabilidade pela bagunça criada nesse mundo, não? Se um mundo impuro fosse uma realidade fixa e inalterável, então tentar purificá-lo seria inútil.
E qualquer tentativa de torná-lo puro apenas o tornaria ainda mais feio. Então, agora temos uma grande oportunidade. Nosso mundo, uau! Nossa, quantas notícias! Então, nós, desde próprio lugar, podemos fazer algo? Contribuir ao bem e à melhoria desse mundo ou não? Sim! Nossa, imagina se já é terra pura, então não tem nada para fazer. Portanto, o mundo não é fixo. Se ele será puro ou impuro, depende inteiramente da visão e das ações corretas ou erradas dos seres. Seres nós. É essencial compreender isso para gerar a aspiração de transformar um mundo impuro em uma terra pura. É essencial realizar profundamente que o adorno da terra pura não é um adorno real, intrínseco. Assim, será possível acumular as causas corretas dos atos e voto para sua manifestação. Então, os seres intoxicados pelos 3 venenos. Quais são os 3 venenos? Cobiça, raiva e ignorância. Apegam-se a este mundo impuro e sofredor, iludindo-se ao pensar que este mundo é tão seguro, feliz e puro. Nossa, que ilusão! Para corrigir essa ilusão, o Buda usa o método de repreensão, ensinando que esta terra, o mundo, é impermanente, insatisfatório e impuro. Ao mesmo tempo, ele também utiliza o método de incentivo para que os seres não tomem este mundo da realidade presente que vemos como feliz e puro, mas assim que busquem criar um mundo adornado e puro a partir do grande voto altruísta proveniente do não eu e da grande compaixão. No entanto, o apego dos seres à ilusão é profundo. Ao ouvirem falar sobre o adorno da terra pura, acabam se apegando de novo a elas, ou encantando-se com suas riquezas de 7 tesouros, roupas e alimentos celestiais, fragrâncias sublimes, músicas celestiais e a promessa de uma vida eterna sem morte e sofrimento. Por isso, o Buda advertiu a Subhuti: diante do adorno da terra pura que descrevi, todo bodhisattvas que trilha o caminho do Mahayana deve desenvolver uma mente pura. Que é uma mente pura? É uma mente que abandona o apego às aparências, marcas, e erradicando as raízes do desejo. Não devem se deixar enganar pelas características do adorno da terra pura. Sua beleza visual, os sons melodiosos, as fragrâncias encantadoras, os sabores deliciosos, as sensações agradáveis e as ideias sublimes. Devem saber que cor, som, cheiro, sabor,
tato e pensamento são como ilusões e não possuem uma essência própria, real e intrínseca. Se alguém se apegar a essas marcas, aparências, como se tivessem existência real, isso se tornará a raiz dos 3 venenos, de novo, cobiça, raiva e ignorância, levando a cobiçar, sentir raiva e sempre funcionando na ignorância e, consequentemente, gerando sofrimento infinito e transgressão. Portanto, os bodhisattvas devem permanecer desapegados de todos os fenômenos e cultivar a mente pura, fundamentada no sunyata, ausência da natureza, essência própria, desenvolvendo uma mente imaculada, pura, da natureza do Dharma, que não se apega a nada. Então, anteriormente, foi dito que a ausência de apego ao eu, aos fenômenos e aos não fenômenos possibilita o surgimento de uma única mente, de confiança pura, a mente pura. Aqui, desenvolver a mente pura sem apego significa exatamente isso: gerar a mente sem que ela se apegue a nada. Tudo o que fazemos na meditação é para treinar a mente a não se apegar. Somente ao abandonar as aparências, as marcas e cultivar uma mente pura é que quando a mente é pura e a terra pura também é pura. Mente pura, terra pura, pura. Se alguém se apegar à ideia de terra pura, mas não conseguir purificar sua mente, então, mesmo que renasça em uma terra pura, adornada, ainda experimentará sofrimento e impureza. E, nossa, desesperado, como? Espero, não. O Buda falou que nascer na terra pura de um Buda Amitabha, mesmo com aflições e não ainda eliminando o apego, vão renascer, como chama isso? No botão de flor de lótus, adentro, escutando do Dharma até já não ter muito apego e a flor de lótus abre. E aí, finalmente atingir a convicção de não surgimento. Então, não é tão desesperante. É possível renascer daqui a terra pura e da terra pura, botão de lótus e abrir essa flor. Mas não podemos, então vou tornar botão da flor. Por favor, não. Agora mesmo vamos tentar desapegar o mais possível dos fenômenos e não fenômenos. O adorno, a ornamentação da terra de Buda não é um adorno, é chamado adorno. Esse tipo de formulação, composta por 3 frases, aparece com frequência nesse sutra. Algo
não é algo, é chamado algo. Esta formulação. Segundo a perspectiva da escola madhyamaka, o adorno da terra pura é um objeto de análise e observação. Sendo um fenômeno condicionado, ele é sunya de essência própria. Por isso se diz, não é realmente um adorno. No entanto, o sunyata da essência não nega a existência condicionada. Os fenômenos mundanos e supramundanos, transmundanos, manifestam-se naturalmente, de acordo com as causas e condições. Assim, de acordo com a convenção, disse-se, é chamado adorno, de seu ponto de vista da verdade convencional, relativa. Já que todos os fenômenos surgem devido ao surgimento condicionado, eles não possuem essência própria. E, por não possuírem essência própria, dependem do surgimento condicionado. Por isso, não é precisamente, implica necessariamente que é chamado de. E é chamado de algo implica necessariamente que não é precisamente algo. Essa é a harmonia entre as duas verdades, relativa e última. A verdade relativa, convencional, e a verdade última, suprema, que constitui o sendeiro do meio. E nós temos que contemplar sendeiro do meio. É o nome deste templo. Templo Chongguan significa a observação, o insight ao sendeiro do meio. Por isso se diz, todos os Budas ensinam os seres com base nas duas verdades. Primeiro, desde o convencional, para poder desapegar e entrar na verdade última. Conclusão dessa palestra. Aqui, desejo a todos bênçãos na prática dos empreendimentos do Bodhisattva. Quais dois? Número 1. Vamos adornar a terra pura do Buda, aqui e agora. Apoiar a preservação, manutenção do templo e dos locais de prática. Fazer votos para adornar diversos ambientes e cuidar da sua harmonia e beleza, seja próprio bairro, Vila Mariana, aqui, comunidade, residência, local de trabalho, escola, hospital, parques, entre outros. Adornar, melhorar, embelezar. Segundo, ajudar todos os seres a alcançar a realização. E todos os seres, lembram? Inclui a quem? Nós, cada um. Não é falar, você tem que atingir, você tem que praticar, e si mesmo não pratica nada. Não. Apoiar os praticantes espirituais, estudar e praticar o Buda Dharma com diligência, ser um bom exemplo por meio das próprias ações, convencer aos outros que funciona porque funciona para você. Não precisa convencer ninguém. Auxiliar na propagação
do Dharma e contribuir para o progresso espiritual dos seres. Então, sejamos, o que eu sempre falo, idealistas. Mas que tipo de idealistas? Pragmáticos e pragmáticas. Qual é nosso ideal? Atingir a budidade. Mas, nossa, é tão longe, longo, não sei quando. Mas agora eu tenho que ser pragmático. Tenho que trabalhar, tenho que fazer, conseguir recursos para poder comer, para poder ajudar os outros, para poder doar, apoiar, ensinar. Então, sejamos idealistas pragmáticas no mundo. Este mundo. Primeiro vamos tentar tornar esse mundo na terra do Buda em nossa mente. E ver a todos os seres como se fossem Budas do futuro. Que falta muito. Ok, então, na próxima semana, continuaremos com a explicação da sessão Tomar o Bodhisattva como evidência. E vamos falar do corpo do Dharma. Amém.